Bom, e quem manipula tudo isso? O SQL, né? Então, acho que vocês já ouviram falar que a SQL é uma linguagem de consulta estruturada, né? E ela é responsável por controlar o acesso e a manipulação dos dados, tá? Essa a linguagem, ela foi criada no início dos anos 70 pela IBM, né? E a criação dela veio de uma forma para padronizar as consultas, né, estruturadas aos bancos de dados. Então, ela faz criação, atualização, exclusão, você cria algumas rotinas dentro dela, você faz algumas tratativas de permissão do banco de dados, enfim, são várias coisas que você consegue fazer. E ela, né, assim, como ela é tão ampla, né, ela pode ser dividida em 5 partes, né. Normalmente o pessoal fala em 5 partes, mas eu acho que nesse caso aqui eu não vou falar tanto das 5 partes, tá, no próximo slide vocês vão ver para o que cada uma serve. Mas eu acho que são importantes 3 delas, tá, que vocês vão entender o porquê. Bom, essas 3 elas estão em vermelho, né, que é o DDL, né, Data Definition Language, que cria e altera a estrutura dos bancos de dados, né. Então, quando vocês estiverem criando o banco de dados, vocês vão ver o create, o alter, o drop, né, você cria, você altera, você deleta, né, você apaga, enfim, drop. Tem o DML, tá, que é a Data Manipulation Language, que ela cria, altera e manipula os dados em um banco de dados, né. Ela também faz faz mais ou menos parecido com a de cima, né. Só que na de cima, eu até pulei um pouquinho, a de cima ela mexe com a estrutura do banco de dados, né. Então quando ela cria, altera e apaga, ela faz o quê? As estruturas do banco, então no caso são as tabelas, né, ela faz esse tipo de operação. Na DML ela faz o contrário, né, ela manipula os dados em si, né, então você faz um select, você faz uma seleção, você faz um update, você faz uma alteração, seria o alter lá, né? Só que o alter lá ele se refere a uma tabela, né? A estrutura do banco de dados. Aqui, esse update, a gente faz a alteração dos dados, né? Um registro. Ah, eu quero mudar o CPF. Então, você vai lá, você usa o update. Ah, quero inserir alguma coisa, é o insert, um dado. Ah, quero fazer um delete, apagar um registro, uso o delete. Ah, quero fazer um create de uma tabela, aí você já não faz a DML, você faz a DDL, né? Porque a tabela, ela é a estrutura do banco de dados, né? A parte da estrutura, certo? Então tem essa diferença aí. O DCL é a Data Control Language, tá? Que ela controla o acesso ao banco de dados. Então, quando vocês forem trabalhar mais para frente, assim, que vocês se depararem com um banco de dados, normalmente você utiliza, se você for ali sabe aquele ambiente que a gente chama de shell, né? Mas normalmente o pessoal chama de DOS, né? Aquela telinha preta ali. Então tem muito lugar que você controla o banco de dados por aquela tela, tá? E ali normalmente você coloca alguns comandos, né, então esse grant, esse revoke, deny, então você consegue fazer esse controle de acesso aos usuários, né. Então você dá privilégios para os usuários por esses comandos, tá, esses comandos que fazem isso. Então ela é uma veja, né, se as 3 principais partes do SQL, né, elas tratam dessa parte mais usual do banco de dados, né, que é criar a estrutura, manipular, fazer alguma coisa, ou fazer as seleções dos registros, dos dados em si, né, e o DCL você cuida mais a parte de controle, né, então por isso que chama Data Control, né, então você tem toda até o nome em inglês ajuda um pouquinho, né, Data Definition, que você define algumas coisas, Data Manipulation, que você manipula, e o último que é a Data Control, tá? Os outros dois os outros 2, que é o DQL e o DTL, são mais linguagens são partes da linguagem que você vai utilizar mais em situações de banco, quando o banco está em produção, quando você está numa grande empresa, ou até empresa pequena mesmo, você precisa fazer algum tipo de manutenção ali, né. Então, quando você faz uma consulta de recuperação de dados do banco, quando você gerencia as transações ocorridas em um banco de dados, são coisas mais
como posso dizer, mais, gerenciar é um nível um pouquinho maior, né, então não fica muito próximo do nosso nível, que a gente trabalha ali mais com a manipulação, né, quando a gente, programa no back-end, por exemplo, a gente trabalha bastante essas 3 partes de cima, né. Na realidade, a gente trabalha mais as 2 de cima, né, essa DCL aqui eu não lembro de ter utilizado muito isso daqui via back-end, né. Daqui foi mais ali no shell, via de comando, para fazer alguma coisa sobre o próprio banco, né. Mas quando você utiliza uma linguagem de programação, você, usa mais, você manipula mais ali a DDL e a DML, tá. Então DQL e DTL são, né, tinha que aparecer aí que eu acho que é interessante, mas são coisas que mais para frente, a não ser que você se torne um DBA, né, que é um administrador de banco de dados, que você vai ter algum tipo de contato com esse tipo dessa parte do SQL, certo? Bom, tipos de dados, pessoal. Tipos de dados eu acho que é muito interessante. Por quê? Né? Quando você trabalha com SQL, você tem os três principais, né? Ou quando você trabalha com um banco de dados, você tem os três principais tipos de dados, né? Que são numéricos, alfanuméricos, né? Que aí é letra e números também, e você tem as datas, né? Que você pode incluir também as horas, os datas, horas, enfim, certo? No SGBD, né, que é o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, os dados ele assumem diversos tipos, né? Cada um com características e limites diferentes. Então, por isso que quando a gente trabalha com dados no banco de dados, é muito importante que a gente se atente aos campos, né, aos tipos de dados, porque, enfim, tem várias complicações, né, quando por exemplo, você determina que um campo vai receber determinado tipo de dado e só aquilo, né? Ou você coloca, sei lá, você erra o cálculo e você coloca um tamanho pequeno e na realidade você vai colocar um número grande ali, né? Um dado grande, alguma coisa assim. Então você tem alguns problemas aí com o próprio banco na inserção. Certo? Então, por isso que é muito importante, né, essa questão dos tipos de dados, tá? Então, eu vou falar só os principais, que a gente faz uma pesquisinha lá no site do MySQL, né, ou até, eu acho que na W3C também tem alguma coisa, mas eu fiz uma pesquisa e qual que o pessoal utiliza mais, assim, as empresas, né, quais que o pessoal utiliza mais e o que você pode encontrar aí nos bancos de dados que vocês forem trabalhar. Certo? Você tem esse Tinint aqui, que é um inteiro muito pequeno, né, então ele vai de -128 a 127. Pessoal, minha intenção depois desse vídeo, além de instalar o MySQL, tá, que vai ser o nosso SGBD, vai ser fazer o quê? Vai ser uma declaração de cada campo desse, só para vocês verem como eu faço a declaração e o que ele comporta, tá bom? Então eu vou só passar uma parte teórica aqui e depois eu vou fazer no próximo vídeo ou no outro, eu faço o jeito que a gente faz para declarar, certo? Bom, então você tem esse Tinint, né, que ele vai abrigar números inteiros muito pequenos, tá, que é de -128 a 127. Tem esse small int, que são inteiros pequenos de -32.768 a 32.767, tá. Você tem o integer ou int, né, esse aqui é o mais utilizado, que ele tem esse número grandão aí, que eu não sei o que que é, deixa eu ver. 3.000, 80.000, 400.000, 7.000.000, 47.000.000, 147.000.000, 1.000.000.000? Não sei se é 1.000.000.000, mas pode ser 1.000.000.000, tá? Tem esse número grandão. Você tem o decimal, né, que é o número decimal onde n é o número de dígitos e o p é o número de casas após a vírgula, né? Então, veja, quando você declara ele, né, você coloca decimal, você coloca o n, que é o número decimal, e o p é o número de casas, né, após a vírgula, tá? Deixa eu só ver o anterior. Não tem nenhuma explicação, foi a partir desse, tá bom? Então aqui você tem uma ideia, né, você tem um número e aqui o tanto de números depois a vírgula. Então quando você faz a declaração desse tipo de campo, você precisa colocar essa informação, certo? Você tem uns valores default lá, mas você precisa colocar essa informação, tá? Você tem o date, né, o date ele recebe data nesse formato e somente nesse formato, né, então se você tentar colocar de uma outra forma, você não vai conseguir. Então você tem aqui ano, mês e dia, certo? Você tem o date time,
que é uma combinação de data e hora, nesse formato aqui, tá? Ano, mês, dia, hora, minuto, segundos. Tem que ser exatamente assim, pessoal, senão não vai. Tá bom? Banco de dados é muito chato, você precisa colocar daquela forma, tá? E não adianta, porque se você colocar de outra forma, você não vai conseguir, porque ele não vai aceitar, tá? Com o tempo, quando vocês trabalharem com banco de dados, vocês vão perceber que "Ah, nossa, não consigo colocar aqui", às vezes um dígito você já erra ali, né? Então você precisa fazer essa sequência aí de tentativas, tá bom? Você tem o time, tá? Que é formato de hora, né? Hora, minutos e segundos. Você tem um char e o varchar que são praticamente iguais, tá? O que você muda aqui é mais tamanho, né? Que é a cadeia de caracteres, né? Então, normalmente você quer colocar, sei lá, varchar, você pode colocar nome, um campo de nome, você pode colocar varchar, você pode colocar um país, se eu não me engano, você consegue colocar um logradouro também, você consegue utilizar o varchar, tá? Aqui, pessoal, um que eu acho muito interessante é o decimal, tá? O decimal surgiu uma questão muito interessante. Eu fui, normalmente quando eu vou fazer esses vídeos aqui, né, que eu faço alguma apresentação, assim, quando precisa, preciso fazer uma pesquisa, lógico, né, a gente vive disso, né. Então o que que eu fiz? Eu fui lá para saber como que as pessoas inserem valores financeiros no banco de dados, né. Porque, assim, todo lugar que eu passei tem gente que usa float, tem gente que usa double, né, como fala? São campos também que a gente utiliza, tá. Então, inclusive não está aqui, mas é um campo interessante também. E aí o que que acontece? Eu percebi uma pessoa que ela fez um comentário, e eu fui atrás desse comentário, eu fui em outros lugares e eu fui atrás de instituições financeiras para saber como eles trabalhavam e bateu mais ou menos com o que a pessoa fez o comentário. Seguinte, quando você trabalha com dinheiro, quando você trabalha com valores, né, os valores eles não se encerram nos centavos, tá? Quando você tem ali, sei lá, R$ 10,40, então você coloca 10,40, né. Então quando você faz isso daí, você está fazendo o quê, né, você está colocando um valor ali, né, e você está assumindo que o 40 centavos ele é o menor valor daquele valor daquele campo, né, 10,40, tal, você não tem mais nada. Mas se você tiver um 10,40 não, 10,40 e você tiver mais casas, né, tipo 9, 3, 5, 2, 1, sei lá, alguma coisa assim, né. Então você está perdendo ali, né, então você perde a precisão. Então quando você trabalha com dinheiro, não esse dinheiro comum que a gente utiliza, né, de nota real, de conta, essas coisas, né. Mas quando a gente trabalha com alguns dinheiros que eles têm uma precisão maior, né. E aí eu vi o exemplo do cara que foi muito legal, foi do Bitcoin, né. Quando você compra um Bitcoin hoje, o Bitcoin acho que passou de 100.000, enfim, é uma cotação muito grande, né. E quando a pessoa fala assim para você: "Eu tenho um Bitcoin", né, na maioria das vezes ela não tem um Bitcoin, tá, porque o Bitcoin é muito caro, então o que que ela tem? Ela tem um fragmento do Bitcoin. Então quando você vai comprar um Bitcoin, né, ou alguma criptomoeda, você na realidade você está comprando 0,000 alguma coisa daquela moeda. Então você imagina você colocar no banco de dados lá, eh, 0,00, acabou, é o que você tem de Bitcoin. Quando que você vai registrar isso? Ou a empresa corretora ou home broker lá que tiver a sua conta, que tiver seus ativos, como que ele vai registrar isso? Então ele precisa que tenha muitas casas depois daquele valor, né. É nessa que entra o campo decimal. Tá, então eu achei muito interessante, e se você for trabalhar, né, se você for trabalhar com algum valor que tenha uma espécie de, como fala, de precisão maior, principalmente valor financeiro, o decimal é o mais indicado, tá. Então por isso que eu estou falando aqui sobre o decimal, eu deixei um pouco o float de lado, né, o double, que são números com vírgula, né, só que são números que eles perdem essa, como eu posso dizer, eles perdem essa precisão, né. Então você imagina lá, a pessoa tem 0,0009, aí
no aplicativo lá, você não tem até a terceira casa, você coloca 0,01. Pô, você está dando um monte de dinheiro para a pessoa que ela não tem, né? Então ele acaba arredondando para você, e o decimal não faz isso, né? Porque como ele tem todo esse, né, esse monte de casas decimais aí, então ele acaba ajudando isso daí, ajudando você aí a registrar o seu valor financeiro num banco de dados, certo? Então por isso que eu frisei um pouquinho, que eu achei muito interessante. Uma simples discussão, né, de um fórum do Stack Overflow, que o pessoal estava vendo qual seria o melhor, né, o melhor tipo de campo e, enfim, eu fui longe, mas acho que é legal, pessoal. Eu acho que são questões que são bastante importantes e a gente precisa ir atrás, certo? Bom, como vocês já devem ter percebido, eu citei algumas vezes a sigla SGBD, né, sem explicar antes o que era. Um SGBD, ele é um sistema gerenciador de bancos de dados, tá? Então a gente tem muitos no mercado, tá? Tem uns que são bem antigos, né, que o pessoal usa bastante, mas eu só vou falar dos principais aqui, né? Que é o SQL Server, tá? Que ele é o da Microsoft, esse logotipo aqui. E tem o da Oracle, tá? Que é esse Oracle Database aqui, que é um dos mais conhecidos também. Você tem o Postgre, que ele é legal também. Sinceramente, eu nunca trabalhei com ele, eu não conheço, mas ele é um dos muito utilizado aí no mercado, tá? Você tem o Firebird, tá? Que é outro também que eu nunca trabalhei com ele. E tem o MySQL, né? Que é um dos mais conhecidos aí, né? O MySQL tem uma história legal porque ele foi comprado, né? Ele foi comprado e deixaram uma versão dele, uma versão de código aberto, né? Que chama MariaDB, né? Que é um MySQL também que o pessoal utiliza bastante no Linux. É porque no software livre, né? Nesse ramo do software livre, software de código aberto, o pessoal fica com muito medo dessas tecnologias quando fecham um código e você não consegue criar coisas novas para ela, né? Coisas novas. Então existe essa preocupação. Então foi o que aconteceu com o SQL. Quando ele foi comprado, a primeira preocupação da comunidade foi deixar uma versão com código aberto, né, que foi o MariaDB. Mas ele continua a mesma coisa, inclusive ele recebe, enfim, muitas atualizações, ele recebe ele virou uma suíte de aplicativos, né? Então você tem algumas aplicações dentro do MySQL, tá? Então você tem bastante coisa também. Todos trabalham com SQL, lógico, você só tem algumas diferencinhas da linguagem SQL dentro de cada um, né? Então, às vezes, para fazer uma coisa, você precisa fazer de uma forma diferente, né? Em cada SGBD. Mas o básico mesmo, que é o principal, é a mesma coisa, segue o SQL, então você não tem tanta diferença, certo? Bom, aí eu já estou avisando aqui, né, que nos próximos vídeos, né, a gente vai utilizar o MySQL, tá, que foi o escolhido. Se vocês quiserem conhecer os outros, eu acho que é uma boa, procura no Google, coloca o nome do banco de dados, que, enfim, você tem muitos exemplos de como se implementar as coisas nele, tá? Mas aqui a gente vai escolher o MySQL, principalmente pelo software que chama MySQL Workbench, tá? Que ele é um aplicativo, ele é a ferramenta visual do MySQL, né? Então lógico, você consegue mexer com MySQL, com ferramentas visual, como o PHP né? Que eu acho que algumas pessoas conhecem. Você consegue por ali instalar, né? Enfim, tem várias coisas que consegue fazer. Mas esse Workbench aqui ele é muito interessante, tá, pessoal? Por quê? Que você consegue administrar o banco, né? Você consegue criar, dar manutenção, você consegue ver o modelo dele, né? Você consegue ver a modelagem. Tem um negócio que chama engenharia reversa, que você pega a modelagem dele, enfim, você consegue modelar e gerar o código, que eu não acho legal. Acho legal que você aprenda na mão, que você faça ali o create table, tal, bonitinho. Mas ele também tem essa opção, né? Eu não recomendo, mas tem essa opção também. Mas o MySQL Workbench é legal que ele te dá toda essa visão sistêmica do seu banco de dados. Né, quando eu mostrar ele, vocês vão ver. Você tem uma janelinha do lado esquerdo que você consegue ver as procedures, as triggers, as views, as tabelas, todas as coisas que são relacionadas ao seu banco, você consegue ter esse controle visualmente, né? Você não está ali só numa linha de código e meio que sem saber o que acontece, né? Então, eu acho que é interessante também. Eu sinceramente, eu usei poucas vezes, mas as vezes que eu utilizei, eu achei muito bom, certo? Então é isso, pessoal. Eu acho que
Eu acho que eu passei o básico mesmo de banco de dados, né, eu não quis entrar em muitos detalhes que eu acho que não são pertinentes, tá. Então, logo mais vai vir uma sequência de vídeos aí, provavelmente o próximo vídeo vai ser da instalação do MySQL, né, vocês vão ver que é simples, depois eu vou fazer algumas declarações de alguns tipos de campos, né, de tabelas para vocês terem uma noção como que funciona, tá, mas a minha ideia era essa mesmo, mostrar que um banco de dados nada mais é do que um repositório de dados, e esses repositórios eles são divididos em tabelas, que essas tabelas são entidades, né, então você tem uma tabela cliente com entidades clientes, né, uma tabela vendas com entidades vendas, né. Vocês precisam trabalhar um pouco essa abstração, né, se trazer as coisas do mundo real para o mundo da informática, então você abstrai as coisas, né. Então você imagina que você tem uma tabela de carros, né, então as entidades são os carros, né. Então você tem uma tabela de, sei lá, produtos, né, então as entidades são os produtos, né, então vocês precisam pegar esse conceito. E essas tabelas elas têm os relacionamentos, elas se relacionam, né, algumas sim, outras não. E aí tem aqueles 3 tipos de relacionamentos, um para vários, né, aliás, um para um, né, o que é o caso lá dos nome do CPF, um para N, né, que é um para vários, tá. E tem muitos para muitos, né, que é o N para N, que é o exemplo lá das empresas e dos representantes, né. Então, pega esses conceitos e como que você faz esses relacionamentos? Usando a chave estrangeira e a chave primária, né. Então, basicamente é isso, pessoal. E como que você faz tudo isso? Pelo SQL, né. Onde você faz tudo isso? No SGBD. Então, basicamente, bancos de dados, de uma forma bem resumida, é isso, tá. Eu acho que é o suficiente para que vocês consigam montar o banco de vocês, que vocês consigam, criar as pesquisas, né. Mais para frente vocês vão aprender um pouquinho sobre pesquisa, né, então, mas eu acho que é o básico mesmo para vocês entenderem todo esse conceito de banco de dados e para modelar o banco de vocês também, né, que eu acho que é interessante, que além de você ir lá direto no código e criar, você precisa modelar, né, então entre os desenhinhos, tá vendo esses desenhos aqui em cima? Esses aqui são desenhos de tabelas, né, então você faz as relações, tal, isso a gente chama de modelagem. Tá bom? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.